eu vou falar é o Galaxy S8 da Samsung. Eu testei esse aparelho por várias semanas. É um aparelho com muita coisa, com muitos recursos. É um aparelho top de linha da Samsung. Tem muita coisa para se falar. Inclusive o review, eu precisei dividir ele no site em duas partes. A princípio eu publiquei em uma parte só. Acabei bugando a plataforma do site e a solução encontrada foi então postar o review em duas partes. Então eu vou só fazer um resumo aqui, falar dos principais pontos deste aparelho, e quem quiser então vá lá para o site e leia tudo sobre o Galaxy S8. Vamos começar falando sobre o design. Não tem como falar do Galaxy S8 sem falar de design. Por quê? Ele é um aparelho bonito. É um smartphone assim que a Samsung ela sempre fez smartphones bonitos, com designs muito bonitos. Mas ela chegou num patamar realmente novo. A gente pode falar que ela evoluiu num ponto que ela deixou esse aparelho assim, não tem como dizer algo menos do que lindo. E eu falo isso por pegar, por testar, e todo mundo que vê esse aparelho, enquanto eu estava testando, todo mundo que viu eu com ele, todo mundo que encontrou, que pegou ele na mão, as reações realmente eram: nossa, que lindo, é maravilhoso e não sei o que. Realmente é um aparelho bonito. Ele tem, uma das coisas que chama muita atenção nele é o display infinito. Ele tem então ele praticamente não tem, né, borda nas laterais. Ele tem inclusive a famosa tela que a Samsung está chamando de Dual Edge Super AMOLED, porque ela tem as duas curvas nas laterais. Há algum tempo atrás, quando a Samsung começou a lançar os aparelhos Edge, nós tínhamos uma barrinha, né, curvada num canto da tela que acrescenta funções, que é o também que faz, nesse caso, o Edge. Nós temos aqui a barrinha que acrescenta funções na lateral. Então, essa tela deixa o aparelho realmente com um aspecto, com um design incrível. Além disso, o acabamento ele é muito bem acabado. Nós temos a traseira, nós temos as laterais. É um acabamento que você olha que realmente é um acabamento digno de um top de linha, de um smartphone premium, como é o Galaxy S8. Além do display infinito, a tela tem a proporção 5.9. Isso quer dizer que ela é mais estreitinha, né? ela é mais comprida. Então você tem uma tela maior, é uma tela grande, com 5,8 polegadas, só que num aparelho compacto. Você pode ver que eu consigo praticamente fechar a mão aqui quase, porque ele fica bem compacto na mão. Ele não fica um aparelho grande, porque a tela ela é aumentada numa proporção diferente do que a gente está acostumado na proporção 4:3, né? Então foi uma sacada muito grande aí da Samsung trazer isso. Outras empresas estão trazendo proporções diferentes agora, mas realmente é uma coisa que é bacana, traz um design legal, agrega ao design do aparelho. Além disso, ele é um aparelho, eu falei aqui um pouco da pegada, ele é um aparelho gostoso de se usar. Ele é um aparelho gostoso de você pegar, de você mexer. Inclusive, é fácil até de mexer com uma mão só. Você consegue facilmente manusear ele com uma mão, ele tem recursos que facilitam isso. Então, é um aparelho tranquilo de você mexer aqui, ó, com uma mão de boa. Claro, dependendo do tamanho da mão. E, além disso, ele é leve. Ele pesa 155 gramas, é um aparelho realmente leve. É um aparelho, então, falando em relação ao design, é um aparelho muito bonito. Nós temos na traseira do aparelho, além aqui da lente da câmera, do lado aqui nós temos também um leitor de impressões digitais. Eu vou ser sincero, eu acho que isso é um ponto polêmico e é um ponto que eu não curti muito, e eu já ouvi muita gente falando que não curtiu. Porque quando você vai pegar sem olhar, é meio que automático, às vezes você ir em qualquer canto e você pega qualquer coisa que você sente aqui, uma ranhurinha diferente, então você facilmente pega na câmera. E pessoas que têm a capinha também, algumas falam que isso, né, é facilitado o fato de você simplesmente pegar e tocar a câmera achando que está tocando o sensor, e outras dizem que não, que isso é atenuado. Eu achei um pouco complicado, mesmo depois que você se acostuma, que você tem que pegar mais no canto,
ainda assim o desbloqueio não acontece de forma tão eficaz quanto eu imaginei. E assim, eu acho que é pela posição, porque quando eu viro e olho, independente da posição que eu pego, ele funciona de boa. Ele desbloqueia a tela rapidamente. Mas o problema eu acredito que seja justamente a posição. Eu acho que foi uma escolha infeliz nesse caso, né? Porém, como eu disse, ele funciona muito bem. A gente pressiona aqui atrás, ele vai desbloquear rapidamente. Talvez uma solução melhor fosse colocar na frontal. Sim, porém você perderia a otimização que a Samsung fez na frontal do aparelho. Então é uma questão complicada desse botão digitais. Porém a Samsung resolve isso com um outro sensor biométrico na frente do aparelho, que é o sensor de íris. Ele reconhece quando você desbloqueia aqui, vou colocar aqui, ele tem uma máscara, você pode escolher inclusive máscaras diferentes para colocar aqui, para saber onde encaixar os olhos, e o sensor ele vai ler a sua íris e vai desbloquear, e funciona muito bem. Então eu vou fazer um teste aqui para que vocês vejam, ele está bloqueado, basta então eu olhar e ele desbloqueia. Eu não mexi em nada, eu vou tentar virar para ver se pega, basta eu ligar, olha aqui, e ele desbloqueia. É rápido, é fácil e funciona bem. Eu confesso que quando a Samsung começou a trazer esses lançamentos com sensor de íris, eu achava que tipo, não, como era o reconhecimento facial no começo, que até hoje ainda é uma coisa que tá aí para pegar, mas assim, eu achava que isso não ia pegar, não ia funcionar direito, ia falhar. Eu me surpreendi. E assim, funciona inclusive no escuro. Algumas pessoas no começo, antes de eu pegar o aparelho, falavam, eu não consigo usar o sensor de leitor de íris no escuro. Eu testei várias vezes aqui no escuro e desbloqueou facilmente. Então, na minha experiência, dentro da minha análise, não tive problema com o leitor e o desbloqueio do aparelho através da íris, mesmo no escuro, tá? A Samsung também caprichou nesse ponto em relação à qualidade da tela. Ela trouxe uma tela Quad HD, Super AMOLED, como eu já falei, incrível. E assim, talvez algumas pessoas vão falar, mas uma tela Quad HD é um exagero, quem precisa disso e tudo mais. Aí entra uma outra sacada interessante da Samsung. Ela colocou a possibilidade de você alterar a resolução da tela. Então você tem a resolução máxima de 2960 por 1440. Então se você mudar aqui, você coloca na resolução máxima. Mas você pode mudar simplesmente para Full HD ou HD. Então você pode deixar a resolução da tela num nível de qualidade um pouco menor. De repente, no dia a dia, para o uso comum, não seja necessário você deixar em Quad HD, até porque isso consome mais bateria. Uma outra configuração possível em relação à tela diz respeito à tela cheia. Nós temos, como eu falei, essa tela numa proporção diferente. Alguns aplicativos podem não se adaptar tão bem. Então, a solução que a Samsung encontrou foi possibilitar que você escolha quais aplicativos você vai colocar em tela cheia ou não. Então, se você, por exemplo, está usando um aplicativo e viu que ele não funcionou muito bem na tela cheia, você vem aqui e desmarca. E você pode fazer o contrário, você pode habilitar ele para a tela cheia. E você pode desfazer isso a qualquer momento. Então você pode a qualquer momento, você estar usando um aplicativo, vai aparecer aqui embaixo uma informaçãozinha falando que você pode dar um duplo clique para ativar a tela cheia. Tá? Então é muito fácil e rápido para resolver esse probleminha de adaptação. Embora a maioria dos aplicativos que eu testei estão bem adaptados para a tela cheia. Agora nós vamos falar de um dos principais destaques do Galaxy S8, a câmera. O Galaxy S8 ele possui uma câmera Dual Pixel de 12 polegadas, com uma abertura f1.7. A Samsung ela sempre fez câmeras muito boas em seus tops de linha. Ela sempre entregou recursos muito bons e uma qualidade excelente. Com o S8 não poderia ser diferente. Mas é claro que mais do que falar, quando a gente fala sobre fotografia, o importante é mostrar, é ver. Então eu vou jogar aí na tela algumas imagens e vocês vão poder conferir então na prática as fotos que eu tirei enquanto estava testando o Galaxy S8. Então para começar tem uma foto aí no final do dia, onde dá para começar vendo a qualidade da câmera. A gente vê uma nitidez, a gente vê cores muito boas. É claro que nesse caso eu escolhi focar mais na piscina,
alguém poderia também escolher focar nas nuvens e fazer um trabalho aí de fotometria diferente. Fotos em movimentos às vezes são um problema. Em vários smartphones que eu testei, eu tive problemas com fotos em movimento, onde a foto ficava totalmente borrada. No Galaxy S8 eu não tive esse problema, muito pelo contrário, eu me surpreendi o quanto o Galaxy S8 é preciso em registrar fotografia em movimento. Então a gente pode ver, por exemplo, tanto nos cabelos como também nas gotas de água aí nos pés, o movimento totalmente em foco. É claro que às vezes você ter um borrão, um desfoque pontual é legal para você criar um efeito de movimento. Isso é possível fazer, é claro, no modo manual. Mas quando a gente quer tirar uma foto rápida, a gente quer tirar uma foto boa numa situação de movimento, geralmente o que a gente quer é congelar a imagem. E nisso o Galaxy S8 se mostrou muito competente. Aí nós temos o clássico modo panorama, que também está presente no Galaxy S8. Algumas fotos também clássicas de flores, que nesse caso servem para ilustrar o quanto a câmera é boa em relação a cores, a nitidez, contraste e também ilustra o funcionamento do foco seletivo, como a gente vê aí nessa outra foto também, que permite alterar a profundidade de campo, não apenas na hora de tirar a foto, mas também depois que a foto foi tirada. Então com foco seletivo é possível focar o primeiro plano, o segundo plano, ou se você quiser simplesmente você anula tudo e deixa os dois planos focados normalmente. Algumas outras fotos feitas durante o dia, na sua maioria fotos feitas com o sol, ou seja, uma condição de iluminação muito boa para fotografar que resulta em fotos excelentes. Mas e à noite? Será que o Galaxy S8 se garante à noite? A resposta é sim. Essas fotos aí que vocês estão vendo na tela foram tiradas à noite e mostram o quanto realmente o Galaxy S8 ele surpreende não só nas fotos de dia, mas também nas fotos noturnas. Bom, além disso, a câmera do S8 ela traz vários recursos agregados. Um dos recursos que é possível de configurar é o acionamento rápido da câmera através do botão Power. Basta você clicar 2 vezes no botão Power e ele vai ativar a câmera. Então é um recurso bem legal, incorporado aí para ela possui um sensor de 8 megapixels, também com abertura 1.7 e modos como o modo virtual, o modo panorâmico. E é engraçado ver como as fabricantes estão se rendendo às redes sociais, é aquilo que faz sucesso, principalmente na câmera frontal, que já se chama de câmera selfie, aos recursos para selfie. Então, além do modo de embelezamento, que já está ficando clássico aí em algumas câmeras, a Samsung também incorporou um modo que traz máscaras e expressões nas fotos, criando um efeito engraçado nas fotos que podem ser postadas então nas redes sociais. Além disso, o Galaxy S8 também filma com resolução Ultra HD 4K e vocês vão poder conferir aí na descrição do vídeo alguns links para vídeos que foram feitas com a câmera do Galaxy S8. Já em relação ao armazenamento, o Galaxy S8 ele possui 64 GB de capacidade de armazenamento interna. É bastante, é o suficiente para você baixar muitos aplicativos, fotos e vídeos. Caso não seja o suficiente, você ainda pode colocar um cartão de memória de até 256 GB, desde que você não esteja utilizando o segundo slot de cartão nano SIM. E é importante lembrar que a versão S8 Plus possui um modelo de 128 GB, então também é uma opção para quem gostaria de ter um aparelho com mais memória. O Galaxy S8 ele vem com a versão 7.0 do Android. E é claro que em breve estará recebendo a versão 8, que é a versão Oreo. A versão que vem incorporada, mesmo com mesmo contando com todas as personalizações da Samsung, funciona muito bem. Ela é bem fluida, ela é bem rápida, não tivemos problema nenhum com ela enquanto nós testamos. Todos os aplicativos rodaram super bem no sistema, todas as transições, tudo que nós tentamos fazer funcionou muito bem. E além disso, a Samsung trouxe vários recursos em seu sistema. É claro que nós não vamos conseguir falar de tudo, nem no review escrito eu consegui falar de tudo, porque se eu fosse falar eu ia ficar muito mais tempo escrevendo e falando a respeito do Galaxy S8. Mas eu vou destacar alguns dos principais, como o assistente pessoal Bixby. Acho que eu falei certo. Bixby. O assistente pessoal Bixby, ele é um assistente como a gente já tem aí o Google Now, o Siri da Apple, e ele funciona muito bem, porém ainda não está disponível para o reconhecimento de voz em português.
Então ele traz várias informações, ele traz a possibilidade de você executar vários comandos de voz, desde que seja em inglês. Então você tem inclusive um botão dedicado aqui, ó, que você tem um botão volume, aqui você tem um botão dedicado para acionar Bixby. Basta você apertar uma vez e ele vai abrir nessa telinha aqui do Hello Bixby. Se você segurar, ele abre o assistente de reconhecimento de voz. Se eu apertar aqui, ele vai abrir em tela cheia. E eu consigo então conversar com o assistente de voz através de comandos. Posso pedir para que ele faça e execute tarefas, assim como a gente já está acostumado a ver. Ele funciona muito bem, ele tem vários comandos, mas um ponto negativo por enquanto é que ele ainda não tem suporte ao português. Uma outra coisa interessante do Bixby é a integração com aplicativos da Samsung. Um exemplo é em relação à câmera. Então quando você está aqui na câmera, você tem aqui, ó, tipo um olhinho, que se você apertar você inicia o modo Bixby. Nesse modo, se você aponta a câmera para alguma coisa, ele vai ler e tentar encontrar informações a respeito do que você está apontando. Então, por exemplo, se você está num museu e aponta a câmera com o Bixby ativado, ele vai mostrar informações a respeito daquela peça ou daquela arte que você está apontando. Então, esse é um recurso bem interessante e uma forma interessante de você integrar o assistente com os aplicativos da Samsung. E por falar em assistência, uma coisa que a Samsung fez foi trazer um modo bem completo de manutenção. Então a gente tem vários recursos que auxiliam no monitoramento e na manutenção e na otimização dos recursos do próprio Galaxy S8. Então o recurso de manutenção do aparelho, por exemplo, ele fica monitorando o tempo todo o aparelho e em várias instâncias. Então ele, por exemplo, fica vendo aplicativos instáveis que podem deixar o smartphone mais lento e sugere que você tome alguma ação, como fechar, congelar o aplicativo ou coisa do tipo. Também é possível você fazer verificações manuais, onde você pode acompanhar numa escala, né, de porcentagem o quanto o seu aparelho está otimizado e ele vai sugerir ações que podem melhorar para que você chegue em 100% do seu aparelho otimizado. Então, aplicativos de segundo plano são fechados, espaço de armazenamento é liberado, bateria, falhas de aplicativos e malware são verificados automaticamente. Além disso, é também possível fazer a otimização individual de bateria, proteção, memória e armazenamento. Um outro modo que a Samsung colocou foi o modo de desempenho. Então, nesse modo você consegue configurar perfis de uso do aparelho que alteram o desempenho dos recursos do mesmo. Então, como eu falei lá, é possível você configurar a resolução da tela. No modo de desempenho, ele pega isso e, por exemplo, no modo de entretenimento, ele aumenta o brilho da tela em 10%, define a resolução como Quad HD, melhora a qualidade de imagem através de um potencializador de vídeo e aprimora a resolução de som através de um otimizador UHD. Então ele oferece uma melhor experiência para que você possa curtir vídeos e áudios de uma forma melhor. O Galaxy S8, na versão que nós temos aqui no Brasil, ele conta com o processador Exynos da Samsung, octa-core 2.3 GHz. É um processador bom. Todos os testes que nós realizamos, nós vimos que ele mandou muito bem na execução de aplicativos e nos mais diversos jogos. Além disso, o aparelho conta com 4 GB de memória RAM que contribui para a ótima performance que ele tem no desenvolvimento e no desempenho de jogos e aplicativos no geral. Agora, para terminar, eu vou falar de um ponto que sinceramente foi um dos pontos que me causaram uma certa decepção durante os testes do Galaxy S8. Eu já tinha ouvido falar muito que a bateria era um pouco decepcionante do aparelho. Porém, com uma bateria de 3.000 mAh, a gente espera um desempenho bom. O problema é que a Samsung ela trouxe muitos recursos, trouxe uma câmera realmente excelente, mas quando a gente pega a bateria, realmente a gente percebe que deixa um pouco a desejar. É importante eu frisar, como eu sempre faço em todos os vídeos e em todos os reviews, quando eu pego um aparelho para testar, eu configuro ele como se fosse um aparelho meu. Então, durante os testes, eu coloquei o meu WhatsApp, eu coloquei os meus chips, eu saí usando ele no dia a dia como se fosse o meu aparelho pessoal. Então, assim, são 2 nano SIM, Bluetooth ativado o dia inteiro com fone de ouvido, no carro, no trabalho. Eu uso muito, realmente. Eu testo para valer como o meu aparelho e eu exijo muito da bateria, é claro. E eu uso muito do aparelho, eu uso muito da bateria. Então é importante deixar isso claro para que vocês entendam então
os resultados dos testes que eu faço em relação à bateria. O máximo que eu consegui de autonomia com o Galaxy S8 foi pouco mais de 14 horas e 30, que pra mim é pouco, porque às vezes não é o suficiente para você sair com ele de manhã e ir até o fim do dia com ele com bateria. A média ficou por volta de 10 horas, que é muito pouco. Então, para vocês terem uma ideia, eu levei o aparelho em alguns eventos, eu tive que fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia, que é carregar um power bank. Porque se eu não fizesse isso, a bateria acabaria. Eu não conseguiria fazer os trabalhos, fazer a filmagem e as fotos que eu tinha que fazer no evento. Então, é claro, é um uso diferenciado? Eu uso bastante vídeo, eu uso bastante a câmera, eu uso bastante Bluetooth? Sim, mas como eu falei, é uma bateria de 3000. Então é isso, este é o Galaxy S8 da Samsung, é o top de linha. Se você quiser mais informações, se você quiser saber mais detalhes a respeito de todos os testes realizados, acesse o site. Eu espero que vocês estejam gostando, nós estamos começando. Eu espero que vocês compartilhem, eu espero que vocês curtam e eu espero principalmente que vocês comentem, porque eu quero saber o que vocês estão achando, se tá legal, se não tá, o que eu posso melhorar, deem dicas, sugestões. Podem ficar à vontade, porque o que eu quero é fazer um vídeo legal para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!